Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco da Alemanha, esse país que parece ter uma capacidade permanente de se reinventar. Então vamos lá, voltar um pouco no tempo e conhecer a história? A Alemanha, enquanto Estado nacional, só se formou no final do século XIX. Comparada a outros países europeus, foi uma unificação tardia. Na região existiam diversos reinos, muitos deles que já estavam em processo de industrialização naquela época. De fato, também foi em terras hoje alemãs que no século XVI Martinho Lutero iniciou o que chamamos de Reforma Protestante. Aquele povo estava ativo na história, mas a unificação só se deu em 1871, no momento em que os europeus disputavam áreas de exploração na África, Ásia e Oceania. As duas potências da época, que eram a Inglaterra e a França, lideravam esse processo. Mas a Alemanha, já estruturada, entrou na disputa territorial, no que muitos chamam, por exemplo, de partilha da África. Foi esse ambiente imperialista que criou as condições da Primeira Guerra Mundial. E lá estava a Alemanha, posicionada junto a outros impérios, o austro-húngaro e o turco-otomano. Perdeu a guerra. Por mais inovações tecnológicas que os alemães ali apresentavam, não foi suficiente para enfrentar ingleses, franceses e norte-americanos. Quando a guerra terminou, os aliados da Alemanha tiveram seus territórios dissolvidos em diversos países. A própria Alemanha perdeu terras e foi forçada a assinar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes colocou uma mão de ferro sobre a Alemanha. Diversas punições contribuíram para uma crise econômica, social, financeira e política no país. Mais do que a responsabilidade do conflito, a Alemanha sofreu um processo que para muitos foi humilhante. Os anos 20 se arrastaram com uma inflação assustadora. Desemprego, fome, das mais diversas dificuldades. No início dos anos 30, o mundo já afetado pela crise de 29, a Alemanha, dolorida com a Primeira Guerra, com uma vontade de reverter aquele processo histórico, passa a seguir um líder com um discurso persuasivo de convencimento que vai ajudar os alemães a verem o seu valor enquanto cidadão, mas também se considerarem superior a outros. Esse foi Adolf Hitler, que assumiu o poder em 1933, sustentado num discurso de salvar aquele povo injustiçado da crise, criando na população um nacionalismo xenófobo, que não aceita o diferente, que não aceita o estrangeiro, e cria-se ali um ambiente de fortalecimento de identidade e de perseguição a diversos grupos sociais. Era o ambiente pré-Segunda Guerra Mundial. E é de fato a Alemanha que inicia a Segunda Guerra.
justamente no seu território afetado na primeira. Os alemães marcham sob orientação de Hitler pelo corredor polonês, abrindo um novo conflito mundial. Durante os 6 anos da guerra, e de certa forma um processo que começou um pouco antes, os alemães tentaram se impor à força, se colocando como raça superior e considerando que alguns povos, por serem inferiores, precisavam ser exterminados. Eles criaram e alimentaram campos de concentração. Um horror, uma tristeza. Quando olhamos com o olhar moderno, nos dá uma coisa negativa, um sentimento ruim, o sentimento associado à visão do extermínio. Os aliados, liderados mais uma vez por ingleses, franceses e norte-americanos, com uma participação fundamental da União Soviética, conseguiram conter o avanço das forças nazistas dentro da Europa e direcionar naquele continente o fim da Segunda Guerra. A Alemanha perdeu novamente. Mais uma vez, o país precisaria passar por um processo de reconstrução. Mais uma vez, financiamentos seriam necessários. Mais uma vez, o povo estava derrotado. Quando acaba a Segunda Guerra e se desenha o cenário da Guerra Fria, a Alemanha vira um alvo importante. Nós vamos exemplificar naquele que provocou a guerra como será o mundo daquele momento para frente. O território alemão foi dividido em 4 partes, por mais que a gente só perceba 2. Uma parte para área de influência soviética, uma parte de área de influência inglesa, outra francesa, outra norte-americana. Mas a nossa visão geral era de uma Alemanha ocidental capitalista maior do que uma Alemanha oriental socialista. O regime administrativo era diferente. A influência econômica, o sistema econômico era diferente. A Alemanha estava sitiada nas mãos dos vencedores da Segunda Guerra. Bom, podia ficar ainda mais complexo e ficou. Nos anos 60, quando a rivalidade da Guerra Fria estava muito intensa e havia uma competição econômica de eficiência entre o socialismo soviético e o capitalismo norte-americano, a capital da Alemanha, Berlim, foi dividida geograficamente por um muro para impedir que os lados ocidental e oriental se comunicassem, para isolar ali o lado capitalista do lado socialista. Esse muro ficou de pé 3 décadas. E a população trabalhou e viveu de formas diferentes nos 2 lados da Alemanha. Mas a identidade linguística, cultural, histórica falou mais alto. Os alemães não viam razão para estarem divididos.
O olhar sobre a outra parte fazia com que os alemães tentassem fugir das mais diversas formas para o lado, geralmente o capitalista, que mais lhe chamava atenção. A fragmentação, a perda de poder econômico da liderança socialista no mundo entre o final dos anos 80 e início dos anos 90 contribuiu para que a Alemanha traçasse o rumo para a unificação. Aquele era um povo que precisava estar juntos, porque junto eles faziam parte da mesma história. E assim aconteceu. A Alemanha foi unificada. Os alemães derrubaram literalmente o Muro de Berlim. O país caminhou com a economia capitalista numa estrutura democrática, algo que não existia do lado socialista. Curiosamente, talvez não, a Alemanha recuperou seu potencial econômico, seu referencial político e se tornou uma potência. Desde a época da formação da União Europeia, a Alemanha Ocidental, que era a Alemanha capitalista, tinha um papel importante no nascimento daquele bloco. A Alemanha tinha ali uma capacidade de liderança que permanece. Um dos maiores PIBs do mundo, de um país que foi arrasado em 2 guerras mundiais, que foi dividido em uma terceira guerra, que é a Guerra Fria, que viu seu povo ficar entre muros e dificuldades durante muito tempo. Mas os alemães resgataram o seu poder e a sua história e mantém viva a sua memória. É possível ver na Alemanha lembranças de campos de concentração e como isso é importante. É importante que as construções estejam lá para lembrar aos alemães o que eles fizeram no momento de revanchismo, seguindo uma liderança persuasiva, radical e preconceituosa. A memória precisa estar viva para que a gente não repita capítulos terríveis da história. Os alemães resgatam o seu passado, tolerando os imigrantes, desenvolvendo políticas pacificadoras, liderando processos de equilíbrio de riqueza e de desenvolvimento econômico. É como se, fazendo o bem na atualidade, eles conseguissem se redimir do mal que fizeram no passado. Isso é uma riqueza, porque a memória precisa existir, porque o perdão não está no esquecimento. Nós precisamos resgatar os processos históricos pelos quais nós passamos. Se geramos sofrimentos nos campos de concentração, é preciso estender as mãos àqueles que hoje buscam
uma solução para suas vidas em perseguição, em dificuldade, vítimas do radicalismo cultural, religioso e político que ainda existe em diversas partes do mundo. Os alemães que pesaram a mão, estendem a mão. A beleza desse processo histórico dá a eles essa capacidade de fênix, que é um mito que fala do renascimento permanente de um povo que vem se construindo e reconstruindo ao longo da história, passando por processos difíceis de destruição, de renascimento, para que estejam cada vez mais presentes com ideais e valores justos, pacíficos e humanos. Os alemães vão renascendo para o bem. Não negar a história e redimir os malfeitos do passado é um exemplo que todos nós podemos seguir. E se olharmos atentamente para os alemães, vamos perceber que, comparados ao Brasil, o resultado é muito maior do que aquele 7-1 que a gente ainda tem dificuldade de aceitar. História, reflexão, resgate, reconstrução, evolução. Todos nós podemos fazer essa trajetória. Um beijo para vocês.